Então vamos ver se conseguimos manter este direto. E eu hoje venho responder a algumas das vossas questões sobre os anjos. Se tiverem outra questão também podem ir colocando aqui. Se só virem a gravação, porque muitas das pessoas já vão ver a gravação, também podem colocar depois as vossas questões nos comentários. E vamos começar com algumas das perguntas que vocês já me enviaram. À espera que vocês vão chegando. E uma das primeiras perguntas, que é super interessante, porque foi uma das coisas que eu tenho estado a meditar sobre isso eu própria, é a questão das arcanjas, ou se há arcanjos no feminino. E quando eu estava a fazer essa pergunta, eu pus isso nas histórias há uns tempos, quando eu estava a fazer essa pergunta sobre as arcanjas, alguém me disse que o nome é arqueias e não arcanjas. Olá! Portanto, se o nome será arqueias, há alguns autores, há algumas autoras que já falam sobre as arqueias, ou os arcanjos no feminino, mas a minha visão sempre foi que existem arcanjos com uma energia mais masculina e arcanjos com uma energia mais feminina. E que esta mania de colocar tudo em categorias é muito humana e que a nível espiritual, a nível multidimensional, a nível do mundo, do reino dos anjos e dos arcanjos, não há tanto esta necessidade de meter tudo por categorias, não é? Identificar tudo como masculino e como feminino. Sim, há alguns arcanjos que têm naturalmente uma energia muito mais feminina, aquilo que nós chamaríamos uma energia muito mais feminina, e há outros arcanjos que têm naturalmente uma energia que nós humanos consideraríamos mais masculina. Mas eu não sei se será assim tão importante colocar estes seres em categorias que são claramente humanas. Portanto, esta pergunta se existem arcanjas, eu não sei. Na minha visão, há arcanjos com uma energia mais masculina, arcanjos com uma energia mais feminina. Estes arcanjos com uma energia mais feminina são as arqueias. E quer a Diana Cooper, quer outros autores já começaram a falar destas arqueias, ou seja, destes arcanjos no feminino. Olá, Joyce! Mas é algo que é interessante para mim, mas que aquilo que eu senti quando meditei sobre isso, como eu vos disse, é um tema que a mim também me tem chamado e que eu ainda estou a meditar sobre isso, que não senti que fosse assim tão fundamental eu perceber como é que eles se metem em categorias, o que não quer dizer que daqui para a frente, à medida que eu me vou conectando também mais com os anjos, estamos todos neste processo, que as coisas não vão mudando. Outra pergunta também muito interessante foi a respeito dos altares angélicos, e nós falamos muito nos nossos cursos, eu nos meus cursos falo muito de altares angélicos e da importância de nós termos um espaço sagrado onde eu me posso conectar com os anjos. Este espaço não tem regras, portanto é algo que está em sintonia connosco e cada um de nós vai criar esse espaço sagrado, esse altar angélico, esse sítio de conexão angélica de forma diferente. O importante é que quando nós olhamos para aquele local, sentimos a conexão automática com os anjos. E podem ter vários, eu tenho vários espalhados pela casa. Vocês que estão nos nossos grupos privados do Facebook, dos nossos cursos, ainda há uns meses atrás nós falámos nisto e partilhámos os nossos altares angélicos e foi muito interessante ver como, claro, todos nós temos independência para fazer os altares que quisermos, mas os nossos altares são muito, muito parecidos. Têm uma energia muito parecida. Porquê? Porque a nossa intuição e a nossa conexão com os anjos guiam-nos mais ou menos para as mesmas coisas. Nos meus altares eu gosto de ter cristais, os meus óleos, gosto de colocar a minha mensagem do dia, quando tiro a minha carta do dia. Gosto de ter coisas que são importantes para mim. Gosto dos meus florais, os meus sprays, portanto, as coisas que são importantes para mim eu tenho ali naquele altar angélico.
E tenho um, por exemplo, isto foi uma das coisas que nós partilhamos no grupo, tenho um à entrada de casa com o arcanjo Miguel, que sempre que eu entro e que saio e que vou buscar as chaves, vou pôr a mala, eu olho para aquele altar e sinto-me protegida, guiada. E está mesmo no início, no centro da casa, quando nós entramos. E, portanto, eu também sinto que qualquer energia que entra ali é purificada. Portanto, eu gosto muito de ter um altar, um espaço sagrado para o arcanjo Miguel logo à entrada da casa. E eu sinto que é algo muito importante. Portanto, é algo que nos ajuda na conexão direta com os anjos e isso é muito, muito, muito importante. Outra pergunta que apareceu aqui foram rituais especiais com os anjos. Eu gosto de fazer os altares, como eu estava a dizer, este espaço sagrado de conexão com os anjos. Eu não tenho propriamente nenhum tipo de ritual especial em relação aos anjos. Eu uso a meditação, a contemplação, a oração. Pois há aqui outra pergunta que também é importante, agora que eu falei em oração, mas já vamos aqui àquela. Mas não há propriamente um ritual. Eu gosto de usar velas também, gosto de usar os meus cristais, mas não propriamente um ritual específico. E esta pergunta, eu tirei aqui só esta parte, mas esta pergunta era bastante, ou este comentário era bastante comprido, em que falava dos dias da semana e das horas do dia, que só podemos falar com os anjos em determinadas horas do dia, e temos de dizer o nome 3 vezes e não sei o quê. Isso, para mim, pessoalmente, e cada um de nós está no seu percurso e no seu caminho, não faz muito sentido, mas é para mim. Portanto, eu quando preciso falar com os anjos, uso as minhas cartas, uso o meu espaço sagrado, a minha conexão direta com a minha alma e com os anjos, e não há aqui nenhum ritual num dia certo da semana ou numa hora certa, ou dizer o nome 3 vezes e dar 3 pirotes. Para mim, não faz sentido, está bem? Mas pronto, se fizer para vocês, está tudo bem, porque cada um de nós está no seu caminho e tem a sua própria conexão e ligação. A outra pergunta que apareceu aqui que tinha a ver com e houve aqui duas. A energia dos anjos em Fátima e qual é a diferença entre nós falarmos com os anjos e falarmos diretamente com o divino. E estas duas perguntas são muito importantes porque os anjos não estão ligados a nenhuma religião específica, portanto os anjos são criações diretas, ligações diretas da energia divina, sem estarem ligadas a nenhuma religião específica. Mas esta ligação direta que os anjos têm ao divino, sem ego pelo meio, porque nós também temos essa ligação direta com o divino, mas temos o ego no meio, não é? Que filtra toda esta informação. Então nós, às vezes é difícil recebermos diretamente as mensagens do divino. Não é impossível, mas pode ser difícil, porque temos o nosso ego metido no meio, temos a nossa cabeça, achamos que são coisas da nossa cabeça, que não é bem assim, que todo o nosso ego, todos os nossos medos metidos no meio, e os anjos não. E como os anjos não têm este filtro, não têm este filtro como nós temos, que é o filtro do ego, falar com os anjos, pedir ajuda aos anjos, pedir ajuda ao divino é exatamente a mesma coisa, porque o que é que o Kyle Gray dizia? O Kyle Gray dizia que os anjos são a pulsação divina. E é um bocadinho isto, não é? Que os anjos são a forma como o divino se expressa para também nos conseguir acompanhar, porque o nosso ego, não que o divino não seja perfeito, mas nós não somos. Nós não somos, nós temos ego e, portanto, é muito mais complicado entrarmos em contacto direto com o divino. E se houver um mensageiro, os anjos são os mensageiros divinos, se houver um mensageiro pelo caminho, é muito mais fácil nós, com as nossas categorias, como falámos ao início, o nosso ego humano e os nossos medos e as nossas ansiedades e as nossas questões físicas, é muito mais fácil para nós termos um mensageiro, por vezes. Ou não. Se não precisarem de mensageiros, podem falar diretamente com o divino. Está tudo bem, está tudo certo. Bem? Há lugar para tudo, porque cada um de nós está no seu caminho individual, na sua evolução de alma individual. Olá, Cristina. E, portanto, aquilo que eu sinto em relação aos anjos neste aspecto é falar com os anjos ou falar com o divino. É mais uma forma de falar com o divino. Às vezes eu faço as minhas orações diretamente ao divino, muitas vezes faço as minhas orações diretamente ao divino, outras vezes peço ajuda aos anjos, em que eu consigo sentir a presença deles ao pé de mim. Peço ajuda aos arcanjos, onde consigo sentir a presença deles ao pé de mim. Em relação a Fátima, eu adoro Fátima. Tenho uma conexão muito profunda com a Mãe Maria, com a Virgem Maria.
É sempre a quem eu recorro quando as coisas estão verdadeiramente complicadas. É à Mãe Divina, à Mãe Maria. E aquilo que eu sinto em Fátima é, mais uma vez, esta ligação pura, sem necessidade de categorias e sem necessidade de colocar as coisas em caixinhas. Eu sinto uma conexão brutalíssima em Fátima. Muitos anos em Fátima. Mãe Maria está muito ligada com os anjos, é a rainha dos anjos. Porquê? Porque esta energia é tão pura, tão brilhante, que é natural que os anjos e Maria trabalhem em conjunto. E trabalham muitas vezes em conjunto, quase sempre. Portanto, eu em Fátima sinto também uma ligação muito forte com os anjos, uma ligação muito forte com Maria, uma ligação muito forte com o divino, e cada vez menos sem esta necessidade de colocar as coisas em caixinhas, em categorias. Simplesmente sentir. E convido-vos a fazer isso. Convido-vos a simplesmente sentirem, sem esta necessidade de colocar as coisas em caixas, em categorias. Bem? Outra pergunta que apareceu e que também está ligada com isto que nós estivemos a falar é se todos podemos falar com os anjos, se todos temos a capacidade de falar com os anjos. Claro que sim. Os anjos são os mensageiros divinos, estão aqui também para nos ajudar. A analogia que eu costumo usar é: pensem no plano espiritual, no mundo espiritual e no mundo terrestre como uma equipa de futebol. Nós somos os pontas de lança. Nós, que temos corpo físico, somos nós que marcamos golo, não é? Só nós é que conseguimos marcar golo, porque só nós é que temos corpo físico. Mas uma equipa não é só o Cristiano Ronaldo. Uma equipa não é só aquele jogador que marca golos. Portanto, uma equipa não sou só eu, não é só tu. Uma equipa somos nós e todos os outros que estão atrás, todos os anjos, todos os guias de luz, todos os mestres que estão atrás de nós e que nos ajudam a marcar golo, ou seja, que nos ajudam a viver esta vida terrena. Nós somos os únicos que temos corpo. Portanto, nós somos os únicos que conseguimos marcar golo. Mas o resto da equipa também é importante. Mas não é mais importante. Não há aqui ninguém mais importante. Se calhar alguns de vocês vão discordar com esta analogia do Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo não é mais importante do que o resto da equipa. Quem era o Cristiano Ronaldo se não tivesse os outros 10 jogadores? E aqui é a mesma coisa. Quem somos nós se não tivermos a nossa equipa? E quem são os anjos? E quem são os mestres? E quem são os nossos mentores espirituais se não houver um ponta de lança, alguém que marque golo, que somos nós? Portanto, todos nós podemos falar com os anjos, porque somos uma equipa espiritual. Todos nós podemos falar com os nossos mestres, com os nossos anjos da guarda, com os nossos mentores de luz. É a nossa equipa de luz e estamos aqui a trabalhar em conjunto. Tá bem? Portanto, sim, todos podemos. E a última pergunta que apareceu aqui foi sobre as cartas dos anjos. As cartas, eu vejo-as, os oráculos, eu vejo-as muito como um auxílio para os anjos falarem connosco. Às vezes, ao início, temos dúvidas, falta de confiança, medo, receio. Será que eu vou conseguir comunicar com os anjos, mas eu não consigo meditar? E será que eles me estão a ouvir? E será que eu vou perceber a mensagem? Estas dúvidas que nós temos e que é natural termos ao início, e às vezes não só ao início, as cartas ajudam-nos. Eu tiro uma carta, eu peço aos anjos para me darem a mensagem através deste veículo. Tem que ser cartas? Não! Há outras pessoas que têm outras ferramentas, pêndulos, etc., que as ajudam a comunicar com os anjos. As cartas são aquelas que eu pessoalmente me sinto mais confortável em usar e que na maioria das pessoas que estão a começar se sentem mais confortáveis em usar. Não são as únicas, mas são aquelas que as pessoas se sentem mais confortáveis em usar. E então é uma forma de nos comunicarmos com os anjos e de percebermos quais são as mensagens que o universo tem para nos dar neste momento. Quando ou estamos no início e ainda não temos autoconfiança suficiente, ou quando estamos numa posição de stress, ansiedade, nervosismo e parece que não conseguimos ver nada, as cartas são uma forma de nós conseguirmos ultrapassar isto e comunicar com os anjos e pedir ajuda aos anjos e pedir uma validação aos anjos durante estes processos de maior ansiedade e stress. Não é? Portanto, eu vejo as cartas não como as cartas dos anjos principalmente, os oráculos dos anjos principalmente, não como uma forma de adivinhação por si, mas como uma ferramenta, uma bengala de comunicação com os anjos quando nós precisamos dessa ajuda. Tá bem? Se
não precisam dessa ajuda, não têm que usar as cartas. Eu gosto de usar as cartas mesmo quando não preciso dessa ajuda como uma forma de validação. E faço isso muitas vezes. Recebo a mensagem e digo, ok, então vamos lá validar isto nas cartas. Porquê? Porque ajuda-me a ter a autoconfiança suficiente para pensar e para pegar aqui no meu racional e dizer, não, Natasha, não foste tu que foste buscar a resposta que querias receber. Então aqui as cartas a validar. As cartas são fantásticas para isto, para nos ajudar a validar quando precisamos desse suporte extra. Sem vergonha e sem julgamento. Não quer dizer que porque eu já faço isto há muito tempo, portanto já não preciso da validação das cartas. Se calhar não, mas se calhar sim. Eu gosto. Eu não vou fazer a minha validação nas cartas quase sempre. Tá bem? E quer dizer que eu não tenho confiança em mim. Se calhar quer dizer que eu não tenho confiança em mim. Pode ser, mas eu sinto-me segura e confortável quando vou às minhas cartas e quando os anjos me dizem exatamente a mesma coisa nas cartas que me disseram antes, na parte da meditação, por exemplo, ou na parte da terapia angélica. Também é muito bom, por exemplo, com os vossos clientes, vocês que têm clientes, porque muitas das vezes, 99% das vezes, as cartas ajudam a validar a mensagem que deram às pessoas. E quando sai a carta, quando a própria pessoa tira a carta e vê que é exatamente a mesma mensagem que vocês estão há uma hora a dizer, ela tem mais tendência para implementar aquela mensagem que recebeu. E no fundo é exatamente isso que todos nós terapeutas queremos, que as pessoas transformem a sua vida e que façam as verdadeiras alterações, as ações que as vão levar até ao seu objetivo. E se as cartas ajudam a ter essa validação, melhor, não é? Eu não sei se vocês têm mais alguma questão sobre os anjos. Estas foram aquelas que apareceram. Aqui nesta página eu recebo muitas vezes perguntas soltas sobre os anjos e assim consegui juntar aqui um bocadinho estas questões. Mas a minha principal mensagem para vocês hoje é que sintam esta conexão sem julgamentos e sem categorias e sem comparações. A vossa forma de comunicar com os anjos é muito única e muito especial e sagrada. Sagrada mesmo. A forma como vocês recebem esta comunicação é única, especial e sagrada. E mais ninguém tem a informação que vocês têm. Porque cada um de nós tem uma ligação única com o divino. Como é que eu estava a ver no outro dia? Não é uma conferência de Zoom. Não foi uma conferência de Zoom. O nosso propósito, o nosso caminho, a nossa conexão não é uma conferência de Zoom. Só estamos lá nós. Portanto, somos nós que temos que validar esta ligação. E se ela é um bocadinho diferente... Olha, estou a ver aqui a Andreia. Olá, Andreia. Se a comunicação da Andreia com o divino é um bocadinho diferente da minha, não quer dizer que a minha está certa e a dela está errada ou vice-versa. São simplesmente diferentes, porque as missões que recebemos são diferentes, o percurso da nossa alma é diferente, os nossos dons e talentos são diferentes. E se calhar eu vou comunicar com os anjos de uma forma diferente da Andreia. Até os oráculos que eu gosto de usar podem ser, mesmo sendo dos anjos, podem ser diferentes daqueles que vocês gostam de usar. Nós somos diferentes, especiais e únicos. Nós vamos ter, mais ou menos todos os meses, não é sempre na mesma data, temos o nosso círculo de cura e este mês é com o Arcanjo Miguel. Se estiverem interessados, está o link na bio para o nosso círculo de cura com o Arcanjo Miguel para conexão e alinhamento com o nosso propósito de vida. O Arcanjo Miguel tem trabalhado muito, muito, muito nos nossos cursos com fantásticos terapeutas que nós temos criado este caminho em conjunto. E, portanto, o Arcanjo Miguel tem trabalhado muito, muito, muito connosco nos cursos. Tem ajudado a abrir os caminhos de muitas almas e de muitos terapeutas, que é exatamente o que o mundo precisa. O mundo precisa que cada um de nós ouça o seu chamado único, especial, e que cumpra, que atue de acordo com esse chamado único e especial, sem comparações. Então, se eu vos puder ajudar, digam-me, está o link na bio. E se tiverem mais alguma questão, se estão a ver a gravação, coloquem-na nos comentários para que eu vos possa depois ajudar ou fazermos uma parte 2 disto. Um beijinho.